Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática com o tema Geometria. Esta é a aula 5 e vamos falar sobre figuras geométricas não planas. Esse vídeo eu regravei, pois o vídeo anterior o áudio estava muito baixo, gerando dificuldade para você entender, tá certo? Então, esse vídeo ele é praticamente todo igual ao outro, tá? Então, se você assistiu e quer assistir novamente, é melhor, pois você vai reforçar o conteúdo e eu vou tirar algumas dúvidas também que me perguntaram durante esta semana e agora com um áudio um pouco melhor do que o áudio anterior que estava muito baixo. Então, vamos lá. O que são figuras não planas? Tá? Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vemos diversos exemplos de figuras não planas. Então, nós vemos figuras não planas em construções, como é o caso do Museu de Niterói do Rio de Janeiro, como é o caso do Palácio do Congresso no Distrito Federal, como é o caso do Museu de Artes de São Paulo, o MASP, que algum desses você já deve ter visto algumas fotos. Esses dois primeiros, eles são construções do arquiteto Oscar Niemeyer. Ele projetou esses prédios e tantos outros com formas geométricas diversas. Ele gostava de trabalhar dessa forma. Em algum momento, nas aulas de arte, nas aulas de história, de geografia, você vai ver um pouquinho se falar sobre ele, que é uma figura muito importante na história do Brasil. Também nós vemos figuras geométricas não planas em aspectos na natureza, em fenômenos da natureza, como posso dizer, em coisas que surgem naturalmente, como é o caso do coronavírus. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né, por causa do coronavírus, e aqui eu coloquei uma imagem aumentada desse vírus, tá? É muito aumentada, é um microorganismo, e para que a gente possa entender como que é um formato de esfera que é presente na natureza. Assim como também o diamante. O diamante ele é formado naturalmente através de altas temperaturas e alta pressão e ganha formas totalmente peculiares. Tá? Esse que está aqui na imagem ele foi esculpido dessa forma, né? Mas o formato dele, a sua cristalidade e o seu parâmetro geométrico permanece igual dentro da sua estrutura, certo? Então, o diamante é um exemplo. Brinquedos diversos como o Minecraft ou o Cubo Mágico ou entre outros brinquedos que você deve ter aí na sua casa. Por exemplo, uma bola de futebol, uma bexiga que tem formas do esférico ou esférico oval. Então, existem vários exemplos de brinquedos que são baseados e têm a sua estrutura, a sua composição por formas geométricas. E também tem embalagens. Você já deve ter visto diversas embalagens de diversos formatos diferentes que são figuras não planas, certo? Entre outros exemplos. Tudo bem? Antes de começar, eu vou relembrar agora o que são polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Então aqui eu tenho tanto triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octágono, um decágono. O que significa isso? É que um polígono, o triângulo, por exemplo, tem 3 lados. Então, formado por 3 segmentos de reta. O quadrilátero, 4 lados. O pentágono tem 5 lados. O hexágono, 6 lados. O heptágono tem 7 lados. O octógono tem 8 lados. E o decágono tem 10 lados, que é a nossa estrelinha aqui. Tudo bem? Então, só relembrando que são polígonos. Eu também tenho um polígono
que propriamente a gente não é um polígono, não entra dentro da regra dos polígonos, mas a gente também vai ver muito ele, que é a circunferência. Opa, desculpa, que é a circunferência, tá? Que tem os seus lados todos em curva, tá bom? Tem um ponto aqui dentro, tá certo? Então, vai chegar um momento que eu vou falar especificamente da circunferência. Nesse momento, eu só estou mostrando para que você possa conhecer como que é uma circunferência, para que quando nós formos ver figuras geométricas com circunferências, você sabe que eu estou falando do círculo. Tudo bem? Então, vamos dar seguimento. Agora a gente vai falar o que é poliedro. Antes eu falei o que é polígono. Agora eu vou falar o que é poliedro. Tá certo? Poliedros são figuras geométricas não planas, cuja superfície é formada apenas por polígonos. Então, ó, vários polígonos em planos diferentes formam um poliedro. Então, são figuras geométricas não planas, cujas superfícies são formadas apenas por polígonos. Vamos pegar aqui, nós temos o tetraedro, nós temos o quadrado, certo? Um cubo que é formado por quadrados, o octaedro é formado por triângulos. Eu tenho aqui uma pirâmide, tá? Que eu vou falar mais especificamente mais à frente. Quais são os elementos de um poliedro? Um poliedro ele possui aresta, face e uma face em especial, que é a base. Então, dessa pirâmide, eu já consigo visualizar que a base é um quadrado. Então, e os seus lados são triângulos. Tudo bem? Espero que você está conseguindo visualizar isso. E eu também tenho os vértices. Tudo bem? Então, esses são os elementos que eu tenho que analisar de um poliedro, que a partir de agora vai ser muito solicitado para você. Tudo bem? Vamos continuar então. Eu tenho dois grupos de poliedros, que são os poliedros convexos, que são poliedros que, quando dois pontos que formam um segmento de reta na superfície, está inteiramente contido no poliedro. Então, se eu faço um segmento de reta dentro de um poliedro e olho ele está totalmente contido dentro desse poliedro. Nesse caso aqui, ó, é a reta R e a S. Ele está todo dentro da superfície do poliedro, certo? Grosseiramente falando, eu posso falar que todos os seus vértices estão para fora do poliedro, tudo bem? E eu tenho os côncavos ou não convexos. Então, aqui está um exemplo. O que são esses elementos? É côncavo não convexo quando dois pontos que formam um segmento de reta nas extremidades e parte desse segmento não pertencem ao poliedro. Então, ó, eu não tracei aqui uma reta S e uma T. Se eu for analisar, ele está passando para fora aqui, ó, fora do poliedro. Da mesma forma aqui, ó. Ah, professor, mas aqui é quase igual a esse daqui. Essa primeira figura é quase igual a essa. Aqui eu tenho um corte. Aqui você pode ver que a formação dele já mostra que os pontos estão, a reta está fora, tá certo? Aqui os pontos, o segmento de reta está fora. Grosseiramente falando também, os côncavos não convexos possuem as suas extremidades para dentro do poliedro, como se fosse um poliedro que estaria para dentro, tudo bem? Olha aqui os vértices. Ele está para dentro, né, para o lado interno do poliedro. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo essa parte. Contando as arestas, as faces e os vértices. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com esses poliedros. Trabalhando com eles, vai ser solicitado que você conte a aresta, as faces e os vértices. Vejam como. Então agora eu peguei a pirâmide da nossa primeira figura lá no primeiro slide do poliedro e vou contar as faces. Então vamos lá. Primeira face, que é a face da base, que é um quadrado.
segunda face é a face de trás, aqui, ó, onde está passando essa linha pontilhada. Nesse caso, essa linha pontilhada significa que eu não estou conseguindo ver a parte de trás, mas estou projetando ela, entendeu? E a parte da face 3, que é a face da frente. Eu tenho a face lateral e a outra face lateral. Contando, eu tenho 5 faces dessa pirâmide. Então, essa pirâmide possui 5 faces. Agora, vamos contar as arestas. Eu sempre começo a contar as arestas pela base, mas nesse caso ele vai sair misturado. Então, vamos lá. Primeira aresta, segunda aresta, terceira aresta, aresta 4, aresta 5, aresta 6, aresta 7, aresta 8, aresta... Opa, contei todas. Então aqui eu tenho 8 arestas, tudo bem? 8 arestas formam essa pirâmide. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices, tudo bem? Muita atenção na contagem desses elementos, tá? Muita atenção, porque vai ser muito utilizado a partir de agora, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos prismas. Prisma é um dos poliedros mais encontrados. Então eu tenho os prismas. O que são prismas? Prismas são sólido geométrico formado por duas bases, que são polígonos quaisquer, congruentes e paralelos, e faces laterais que sempre são paralelogramos. Então olha aqui a base. A base do prisma sempre será igual, então eu tenho duas bases, certo? E as suas faces sempre serão polígonos. Então nesse caso aqui é um retângulo e a base é um quadrado. Aqui eu tenho uma base triangular, duas bases triangulares e formados por retângulo. Então ele é um prisma de base triangular. Aqui eu tenho um prisma de base quadriculada, né? Quadrada, né? Melhor dizendo. Então é um prisma reto. Aqui é um prisma de base triangular. Aqui é um prisma de base hexagonal, certo? Então tem duas bases hexagonais aqui e as suas faces laterais são retângulos. Da mesma forma, eu tenho aqui um prisma pentagonal oblíquo. Por que ele é oblíquo? Porque ele está inclinado. Ó. Tem essa inclinação, a gente chama que ele é oblíquo. Da mesma forma desse outro que está aqui. Certo? Ele é oblíquo. É um paralelepípedo oblíquo. Esse paralelepípedo oblíquo, certo? Ele já leva o nome de paralelepípedo porque ele é paralelo, tem as suas paralelas, certo? Ah, professor, então esse prisma reto pode ser chamado de paralelepípedo? Pode sim. Olha aqui, ó, um paralelepípedo. E aí, professor, um prisma reto pode ser chamado de cubo? Pode, não está errado. Tá? É um cubo, tem lados paralelos. É que a gente consegue dar o nome de cubo, né, pela sua formação, né, pelas suas características, que ele é todo quadrado. Tudo bem? Então, vamos dar seguimento. Eu tenho as planificações, então eu consigo olhar as planificações do prisma. Então, a planificação é como se eu tivesse pegado essa forma, a figura geométrica, desmontado ela igual uma caixa. Você já desmontou uma caixa? Experimenta. Como que você abrir ela, você vai ver toda a formação. É a parte plana dela. Tudo bem? Olha aqui. Outro exemplo. Um paralelepípedo reto. Aqui, ó. Como que ele é formado. Se eu pegar um cubo, ele vai ser igual. Certo? Ele vai ter a sua formação igual. Olha um prisma de base triangular, como é que ele fica? Olha as faces retangulares e a base triangular. Então é esse tipo de treinamento visual que você vai ter que adquirir e treinar quando ver uma planificação do prisma. Olha o cubo que eu tinha falado, o cubo.
Olha o formato do cubo, como que ele é um pouco diferente, ele tem as suas características próprias. Olha aqui, ó, a abertura desse planificação do cubo. Aqui eu estou repetindo, né? Acabou saindo como hexagonal, na realidade ele repete o prisma aqui, tá? Mais à frente eu vou demonstrar para vocês como é um prisma hexagonal, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre pirâmide. O que é o pirâmide? Pirâmide é um poliedro com base formada por um polígono e as suas faces são formadas por triângulos unidas por um vértice em uma certa altura. Então, ó, veja bem, eu tenho um triângulo, a base, aliás, tem uma pirâmide, a base é um triângulo, certo? As faces são um triângulo e só tem um vértice aqui que liga essas faces, tudo bem? Então aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular. Assim como eu tenho uma pirâmide de base quadrada, assim como eu tenho uma pirâmide de base pentagrama, assim como eu tenho uma pirâmide de base como hexagrama, ou um hexágono. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo e visualizando melhor. Olha bem, eu só tenho um ponto de encontro dos meus vértices ou dos meus segmentos de reta. Ó, eu só tenho um vértice que interliga os meus segmentos dos polígonos, certo? Das faces. Então isso caracteriza uma pirâmide. Vamos falar um pouquinho agora sobre os poliedros de Platão. Quem era Platão? Platão é um filósofo grego que viveu num período de 428 anos antes de Cristo, quando ele nasceu, e morreu em 348 anos antes de Cristo, tá? Acabou caindo aqui o primeiro poliedro de Platão. E os poliedros de Platão são figuras desenvolvidas por Platão, projetadas por Platão, imaginadas por ele, atestadas por ele, que são formadas apenas por uma forma geométrica. Então eu tenho o tetraedro, que ele é formado apenas por triângulo. Eu tenho o cubo é formado apenas por quadrados. Eu tenho o octaedro, que são formados apenas por triângulos. Eu tenho o dodecaedro, que são formados por pentagramas. E eu tenho o icosaedro, que são formados por triângulos. Então veja bem, olha as planificações dos poliedros de Platão. Toda a figura, todos esses poliedros são formados pela mesma figura. O tetraedro são formados por 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Os cubos são formados por 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. O octaedro são formados por 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. O dodecaedro é formado por 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. O icosaedro é formado por 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. Tudo bem? Ah, professor, mas o icosaedro não possui mais faces? Por que eles têm menos vértices e as quantidades de arestas são iguais? Não se esqueça que esse poliedro é formado por pentagramas. Pentagramas têm 5 lados. Se você contar, ele tem 5 lados aqui, ó. E o icosaedro é formado por 3 lados, por triângulos. Então, por isso que as quantidades elas se assemelham, certo? E demonstram de alguma face. Então, ele vai ter mais faces e menos vértices. Isso vai ter menos faces e mais vértices. Tudo bem? E as arestas são iguais. Vamos dar seguimento, né? Ah, estava me esquecendo já. O tetraedro
denominado como um poliedro do fogo, o cubo como terra, o octaedro ar, o dodecaedro água e o cosmo fica com icosaedro. Então é uma forma lúdica de se representar os 5 elementos, tá bom? Cosmo também conhecido como éter, né, em alguns casos, com alguns professores. Vamos dar seguimento. Agora vamos falar da relação de Euler. Quem era Euler? Euler é esse cara que vai aparecer aqui, ó. É um matemático suíço, muito importante para a matemática. Ele foi um dos maiores matemáticos. E ele desenvolveu uma relação que estuda os poliedros. Então, vamos analisar aqui, ó, os poliedros. Uma pirâmide, aliás, uma pirâmide, outra pirâmide e um prisma de base triangular. Então aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrada ou de quadriculada, né? Ou um prisma com base triangular, tá bom? Só repetindo, pirâmide de base quadrada, tá? Para a gente não confundir aí, falando corretamente. Então vamos ver a primeira figura, tá? Essa pirâmide de base triangular. Tem 4 vértices, 4 faces, 6 arestas e 8 vértices. Para aí um pouquinho o vídeo e confirma essas informações. Pois bem, ó, veja bem, a base é um triângulo, então vai ter 3. Então, 1, 2, 3. Toda pirâmide só tem uma vértice de ligação, então vai ser 4. Aqui, ó, número de faces, 4. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. E arestas? 3 embaixo, ó, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Nota-se que o número da soma de vértice e faces resulta 8. Agora eu quero que você faça o exercício. Para um pouquinho e conta quantos vértices tem essa figura. Pois bem, esta figura tem 5 vértices, 5 faces, 8 arestas. O total da soma de vértice e faces é 10. O prisma agora de base triangular, ele tem 6 vértices, 5 faces, 9 arestas. O total da soma de vértices e faces é igual a 11. Se você contar, tem 3 vértices embaixo, 3 vértices em cima, 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5. E as arestas? 3, 3, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. Nota-se que começa a analisar um pouquinho essa parte dessas somas e compara com a aresta. Qual que é a característica? Vamos aqui então definir essa característica. Portanto, vamos pegar aqui um octaedro. Eu tenho número de vértices, 6. Vamos contar, ó, 4 na base, né, na referência. Digamos que essa aqui seja uma base, o meio dela é formado por um quadrado. O quadrado tem 4 lados. 5, 6. 6 vértices. Mais o número de faces agora. Vamos contar o número de faces. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces. Então, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4. Se a figura de cima é igual à figura de baixo, vou ter na de baixo 4. Então, vai dar 8. Tudo bem?
conseguiu visualizar aí, para o vídeo, caso você necessita, e presta bastante atenção. A soma desses dois elementos aqui, dois elementos de estudo, as vértices e as faces, resulta em 14. Agora, e as arestas? Arestas são 12. Se eu adicionar 2, vai dar o mesmo resultado da soma de vértices e faces. Vamos contar, 4 vértices, 5, 6, 7, 8. Se a figura de cima é igual a da de baixo, então eu vou ter mais 4. Então, se eu tenho 8 com mais 4, 12. 12 com mais 2, 14. Então, eu tenho como estabelecer uma relação entre o número de vértices com o número de faces. Tudo bem? Olha aqui, então. Eu consigo ter essa forma. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Ou, alguns professores também usam, vértice mais face menos 2 é igual a número de arestas. Vamos pegar mais um exemplo. Opa, já apareceu os números ali. Eu tenho um cubo. Um cubo tem 6 vértices. Aliás, 8 vértices. 4 em cima, 4 embaixo. 4 com mais 4, 8. Olha o cubo mágico aí, se você já viu. 1, 2, 3, 4. 4 embaixo, 8. E eu também tenho 6 faces. Então, o cubo tem 6 faces. Pega um dado, o dado não tem 6 lados, não tem 6 números. Quando você joga, vai cair um número. Então, tem 6 faces. Menos 2 é igual a o número de arestas, que é 12. Ou 8 com mais 6 é igual a 12 mais 2, 14. E os dois lados formam 14. Tem um exercício que vai pedindo para você fazer a comprovação da relação de Euler dentro do relatório de exercícios. Então, você vai fazer exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Contar os vértices, contar as faces, tá? Subtrair 2 para dar o resultado de arestas. Você conta as arestas, se bater o número, você fala que a relação de Euler foi confirmada, tá bom? Os não poliedros são figuras não planas que possuem ao menos uma parte arredondada. Então, tem aqui, ó, cilindro, cone, esfera, entre outros. Cilindros apresentam as duas faces idênticas e paralelas, que são círculos. Lembra agora que eu falei lá atrás? Agora eu vou falar sobre os círculos, chamadas bases. E uma superfície curva. Então, aqui, ó, apareceu aqui o meu cilindro. Ele tem duas bases que são círculos, certo? Duas bases. E uma superfície curva, certo? Olha a planificação do cilindro. Ele tem duas bases que são círculo e a parte curva. Se eu cortar ele e abrir, fica como se tivesse aberto uma chapa retangular. Então esse é o meu cilindro. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Ó, vamos ver os cones. Já apareceu a planificação aqui dele que vai mostrar daqui a pouco. Cones apresentam uma base e uma superfície curva, assim como os cilindros, a base é um círculo. Então, ó, a base é um círculo e tem a sua parte superfície curva. Então, base e superfície. A planificação do cone é esse daqui, ó. Ele é aberto com uma circunferência aqui, que é o círculo. Tudo bem? Vamos dar seguimento. E esfera? Esfera é formada por uma única superfície curva. Então, todo lado que você olhar da esfera, ela é curva. Tudo bem? Então, ela não vai ter uma parte plana aí, né? Não vai ter uma base, porque ela é toda curva. Então, a superfície é curva
e não possui uma planificação. Ela não possui planificação. Mas a gente estima que ela fica aproximadamente igual a isso daqui, ó. Que nada mais é do que a planificação aproximada da nossa esfera, que é o nosso planeta Terra, certo? A nossa Terra é esférica, tudo bem? Então, o mapa mundi aqui que você vai ver em geografia, né, ele é a planificação das regiões, aliás, do nosso planeta Terra, e aqui demonstra as regiões continentais, tudo bem? Hoje a nossa aula fica por aqui. Presto muita a colaboração de todos e eu quero dizer que vocês são alunos incríveis e por estarem passando por esse momento, por estarem se dispuser, como posso dizer, se dispostos, né? Estarem dispostos a realizar esses exercícios com vontade. Quero parabenizar todos os pais que estão aí nessa batalha junto conosco para a educação, para que a educação possa dar seguimento e continuar viva no coração de vocês. Então, vocês são incríveis, tá? Peço que façam os exercícios, dúvidas, me chamem nos grupos e agora no Google Sala de Aula também, que vai ser disponibilizado para vocês. E até a próxima aula, que vai ser aí nos próximos dias. Muito obrigado pela atenção e espero que vocês tenham entendido melhor agora com o áudio melhor nessa aula. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.